Algumas dicas de pronúncia em turco. Vamos lá? Não sei se você já arriscou a falar alguma coisa em turco, mas tem algumas palavrinhas que são armadilhas para os iniciantes. Aquelas mais comuns que o pessoal lê do jeito que acha que deve ser lida. Por exemplo, merhaba. Merhaba significa oi, olá, né? Um cumprimento bem comum aí em turco. E aí tem muita gente que pronuncia assim, come o R, merhaba, né? Ou pronuncia o R como se estivesse raspando um pouco a garganta, merhaba. Vamos lá, vou tentar ajudar você se esse for o seu problema. Porta, né? Eu sou de São Paulo, eu falo porta. Eu marco o som do R vibrando um pouquinho a ponta da minha língua. Em outras regiões do Brasil, e sempre respeitando os sotaques aí que temos aí em nosso território brasileiro, algumas regiões o pessoal fala porta. E daí vem o problema, quando vai falar merhaba, acaba emendando o R como se fosse um H aspirado, porque esse é o som do H em turco, e aí por isso que temos esse merhaba, né? Que não está certo. Para ajudar você a fazer esse som do R, para falar merhaba, marcando o R, não emendando com o H, pronunciando certinho. Vamos fazer um som como se fosse motor de moto. Rrr. De novo. Rrr. Mais uma vez. Rrr. Pode parecer bobo, mas não é. Algumas pessoas elas não conseguem pronunciar esse som do R do jeito que deve ser de forma alguma, tá? Se você se sentir confortável e forçar um pouco o R com merhaba, não é o ideal, mas a gente vai trabalhar ele um pouquinho melhor e é melhor que você marque esse som de alguma maneira ao invés de comer aí, como algumas pessoas fazem, como comentamos, né? Então vamos lá. Outra palavrinha que é danada para ser pronunciada aí de um jeito bem errado é nasılsın, que significa como vai você. É uma palavra bem comum. Começamos cumprimentando com oi e já vamos perguntando, né, como que vai a pessoa. E aí tem muita gente, né, temos aí em colorido as letras, né, em turco que tem esses sons aí que merecem atenção. E aí a galerinha acaba pronunciando nasılsın. Tá errado? Vamos trabalhar aí o som certinho de letra por letra. O I sem pingo, que na verdade é I, a letra turca I, né? Vamos tentar fazer esse som, se você é iniciante, nunca estudou turco. Pense naquela unha encravada, pense naquela pessoa pisando na tua unha encravada. Sei que não é o exemplo mais adequado, mas é o que melhor funciona. E aí você faz aquele som tá? Você percebeu que isso aí é diferente de I, tá certo? Então, vamos lá, vamos praticar aqui, né? Temos algumas palavrinhas, chique, chique, né? Chique. O xe tem som de CH ou de X. Chique. Vamos para a segunda. Işık. Luz. Işık. Işık. E a última, ılık. Morno ou morna. Não tem essa distinção aí entre masculino e feminino. Ilık. Ilık. Tá certo? Então você viu que não é chique, não é ichique e não é ilique, ok? Então vamos lá.
Um outro comentário que eu quero fazer aqui, você viu que terminou tudo com K, com letra muda, a letra é muda, o som é seco mesmo, não tem nenhuma vogal imaginária aí depois da letra K, ok? Então vamos lá, aqui vamos para a segunda letra aí da palavrinha nasılsın, né? A letra L, que no caso aqui em turco ele não vai ter som de U, né? Como algumas pessoas estavam pronunciando nasılsın, não tem som de U. A letra L, ela tem um outro som, quando ela vem no final da sílaba, né? Então, vamos praticar um pouquinho. Eu falo com sotaque, lógico, eu sou brasileira, mas eu estou fazendo a demonstração aqui, no lugar de ser o meu marido Mustafa, turco nativo, né? Ao invés de ser ele falando, para que você veja que é possível, sim, com prática, você, sendo brasileira, atingir aí um resultado, fazer a pronúncia correta, porque uma coisa é ter sotaque, outra coisa é pronunciar corretamente ou errado, né? Então, vamos lá. Il, il. Vamos pegar aqui a palavrinha. Acil, emergência, tá? Então, você percebeu que o L, ele não tem som de U, ok? Então, como que eu vou fazer esse som? Ele não é o L do espanhol, tá? Que você força bem a língua, né, na direção do céu da boca. A língua, ela sobe sim, mas é de um jeito mais suave, não chega a ser como o L do espanhol. Vamos dizer que a língua fica aí no meio do caminho, vamos comparar aí com esse som, ok? Temos a palavrinha nasıl, como, né? E aí vamos pronunciar nasılsın, nasılsın, ok? E aí, por último, para analisarmos aqui, a letra N, que não tem o mesmo som do nosso N aqui, ok? É um detalhezinho. Vamos lá. Você tem duas maneiras de fazer esse som corretamente. Você pode colocar a língua entre os dentes ou empurrar a parte de trás dos dentes da frente, de cima, tá? Então, quando o N vem no final da sílaba, você vai fazer ou da primeira maneira ou da segunda, ok? Eu tenho língua presa, estou fazendo sessões de fono. Eu tinha muita dificuldade de colocar a língua entre os dentes para fazer esse som, hoje eu já tenho mais facilidade. Mas, se você colocar empurrando aí com a ponta da língua, coisa bem tranquila, tá? Não precisa forçar, não. É um detalhezinho. Dá para fazer o mesmo som perfeitamente. Uma palavrinha que o pessoal derrapa bastante. Quem está aí começando, vê que o alfabeto turco é bem parecido com o nosso e aí tenta ler as palavras do jeito que a gente leria em português. Isso é natural e você com a gente aqui, nessa série de vídeos, você vai aprendendo um pouquinho aí que não é bem assim, né? Então aqui, minha querida ou meu querido, temos aí Canım, e aí muita gente acaba falando canim, canim. Tá errado? Ok? Vamos ver por quê. A letra C, que no caso em turco é C, ela tem esse som de já, ji, jo, ju. Então, a pronúncia é já, canım, ok? Já vimos que o U não é I, então até aqui está ok. Então, você aprendeu mais um som aí, a letra C em turco é C, e ela não tem som de C. Esse som que nós conhecemos de K, Ko, Ku, ele é produzido pela letra K, letra K em turco, ok? E o som de C e Si, com a letra C, é produzida apenas pela letra S, Sé,
em turco, tá? Então, vamos lá. Segunda parte seria a letra M. Temos aí a letra M, que ela também tem o som particular dela aí, né? Porque em português, tanto faz, se a palavra termina com M ou N, ela acaba tendo o mesmo som. Mas em turco não, tem diferença, né? Para pronunciar M no fim da sílaba, você deve fechar os lábios levemente ao final da pronúncia, tá? Nada exagerado, não precisa engolir os lábios. Veja os vídeos a seguir e aí você vai verificar a diferença. Sugiro você praticar, repita após o Mustafa, ok? Vá para um lugar que não tenha ninguém aí que de repente vai ficar tirando sarro de você, ou se a pessoa tiver interesse em aprender, chame essa pessoa para fazer esse exercício com você, ok? Vamos lá! Olá! Antes de você começar o exercício aqui com os fonemas, a pronúncia do M e do N, né, no final da sílaba, eu gostaria de dar uma explicaçãozinha bem rápida aqui que vai te ajudar em relação a esse exercício e, consequentemente, a você pronunciar do jeito correto aí em turco. Vamos lá! Quando a sílaba termina com M de Maria, você precisa fechar suavemente os seus lábios na hora de pronunciar. Então, vamos pegar a palavra meu, minha, em turco, benim. Mais uma vez, benim, benim. Vocês perceberam que eu fechei os lábios? Então, não é necessário, eu sei que tem aluno que no começo, para poder forçar o som, ele fecha os lábios assim. Mas você não vai fazer isso porque isso é caricato, não é necessário. Se você fechar os lábios suavemente, já faz o som, tá certo? Então, mais uma vez, benim, benim, benim. Vocês perceberam que eu não precisei engolir os lábios para fazer isso, tá? Ok. Vamos lá. Quando termina com N de navio, né, a sílaba, né, as sílabas em turco, tanto faz se a palavra termina ou se vem no meio aí, tá certo? O som correto é dessa maneira. Vamos pegar uma palavrinha aí em turco, seu, sua, senin, senin, senin. Se você não consegue colocar a língua entre os dentes, existe uma outra maneira de você fazer esse mesmo som, sem problema nenhum. Eu tenho língua presa, para mim é difícil também, então eu adapto de modo que chega assim o mais próximo possível e não tem problema, os turcos não entendem errado, tá? Por trás dos dentes aqui superiores, tá? Aqui. Então você vai empurrar com a ponta da tua língua quando você faz esse som do N no final. Então vamos lá. Senin, senin, senin. Ele vai dar no mesmo som, tá? Não vai ter problema nenhum. Por que eu estou enfatizando isso? Em português, tanto faz se a palavra termina com M ou com N, a gente pronuncia do mesmo jeito, não é verdade? Mas em turco não. Em turco tem diferença de som, sim, tá? E é muito importante você diferenciar esse som, porque o M e o N, a gente vai ver no capítulo de possessivos, né, mais pra frente, ele faz a diferença entre meu e seu, entre minha e sua. E agora pensa se eu estiver falando da minha mãe, anen, e aí ao invés da minha mãe eu falo da sua mãe, anen. Isso aí vai dar problema, não é verdade? E assim por diante. Então, continue conosco, preste atenção aqui na série de exercícios que o Mustafa vai passar para vocês e repita, 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 até fazer o som corretamente. Luciane, mas eu tô sentindo tudo isso aqui dolorido. Oh, meu Deus, será que vai dar algum problema? Calma. A menos que seja uma dor horrorosa, que aí já não tem nada a ver com o nosso exercício aí, é bom você verificar. O fato de estar dolorido aqui significa que você está movimentando os músculos, né, envolvidos na fala de um modo que você não movimenta em português, porque você está falando turco. É uma outra língua com outra combinação de sons e outra combinação de movimentos aqui. Então você fique tranquilo, se estiver doendo é sinal que você está indo no caminho certo, mas é para ficar dolorido só, nada fora do comum. E eu te garanto que vai passar, porque passou, tá certo? É normal, todos os poliglotas eles falam isso, quando você está estudando um idioma novo, se não estiver dolorido, cuidado, é sinal que você está pronunciando do jeito errado.
tá certo? Acompanhe aí. Canım. Canım. Benim. Benim. Adım. Adım. Babam. Babam. Annem. Annem. Arabam. Arabam. Cam. Cam. Akşam. Akşam. Oldum. Oldum. Aşkım. Aşkım. Annen. Annen. Adım. Adım. Can. Can. Senin. Senin. Baban. Baban. Araban. Araban. Gün. Gün. Ben. Ben. Memnun. Memnun. Annen. Annen. Memnun. Memnun.